Parlamento está a proceder a uma alteração ao regimento. É importante fazer já uma referência. As últimas alterações ao regimento, independentemente de quem era a maioria, já estivemos em casos em que o PS era maioritário, casos em que o PSD era maioritário, as alterações foram concretizadas com um acordo alargado. Ou seja, o partido maioritário não alterou o regimento para favorecer a sua maioria. Esperamos, desejamos que isso se repita desta vez e que o Partido Socialista, no processo que o Grupo de Trabalho vai agora iniciar com as propostas apresentadas, possa ocorrer com a mesma boa-fé, o mesmo espírito do passado, em que não haja ninguém a impor a sua maioria e a rever o regimento única e exclusivamente com o apoio de uma força política. Se isso vier a acontecer, repito, é a primeira vez. E isso é dramático porque significa que a Assembleia da República passa a ser regida de acordo com as regras que cada maioria, num determinado momento, entende. A segunda nota é que o Partido Socialista tem sempre uma tendência. Afirma dar com uma mão, mas depois retira com as duas. E aquilo que faz em muitas matérias, também faz na sua proposta de alteração ao regimento. Diz que, ao aumentar os debates com o Governo, nomeadamente com o Sr. Primeiro-Ministro, para debates mensais, que está a dar um reforço do escrutínio. Mas depois é bom que se vá ler toda a sua proposta e vamos concluir que retira logo a seguir com as duas. Todos sabemos qual é a vivacidade dos debates. A vivacidade dos debates acontece porque há pergunta-resposta. Querem acabar com isso. Querem que seja feito um discurso a que o Primeiro-Ministro responde com outro discurso. O mesmo em sede de comissão. As audições com os ministros, as audições regimentais, que hoje é pergunta-resposta, passam a ser, se aquilo fosse aprovado, uma sequência de discursos. O PSD tem 9 minutos, utiliza-os, a seguir o Governo tem 9 minutos, utiliza. Não há hipótese de réplica, de tréplica, não há hipótese de real debate, não há hipótese de real escrutínio. Hoje, em sede de orçamento, todos os deputados podem vir à Comissão colocar questões ao Sr. Ministro, que está a ser em audição. Também isso querem acabar. Passa a ser só os deputados da Comissão respectiva. Logo, a coartar de novo o direito dos deputados poderem questionar os ministros. Podem dizer, mas é ingerível. É ingerível que um ministro tenha 40 ou 50 perguntas e só responda no fim. Isso é uma questão diferente e que nós podemos analisar. Hoje, também no plenário, quantas vezes nós dizemos, a partir da mesa, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor tem 23 perguntas, como é que pretende responder? E o Governo responde dizendo, vamos responder em 3 blocos. Não precisa de aguardar as 23 e responder só no fim. Isso tem a ver com a gestão do debate. E que podia também em comissão acontecer. Mas não é essa a proposta do Partido Socialista. A proposta do Partido Socialista é pura e simplesmente os deputados deixam de poder fazer perguntas. No momento de maioria absoluta, o Parlamento ganha uma importância redobrada no escrutínio da atividade do Governo. E aquilo que o Partido Socialista nos apresenta é alterar o regimento para diminuir esse escrutínio. Isto não é aceitável. Repito, tem uma maioria absoluta que quiser impor. Nunca foi assim. E abrimos um precedente
para que no futuro, futuras maiorias, independentemente das cores, mudem o regimento ao seu belo prazer. Esperemos que não venha a acontecer. Mas há mais casos. E vou pedir ao meu colega, o Carneiro, que exemplifique outros exemplos de como aquilo que nós estamos aqui não é aumentar o escrutínio, como avisa o Partido Socialista, a dar com uma mão, é a diminuir o escrutínio, ou seja, a retirar com as duas. Muito boa tarde a todos. Portanto, nós temos este exemplo que já foi referido pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, em que termina a possibilidade dos partidos da oposição poderem interpelar diretamente o Sr. Primeiro-Ministro ou o Governo, receberem uma resposta e, desde logo a seguir, poderem colocar novamente questões se virem que alguma informação não lhes foi adequadamente fornecida. Portanto, é um jogo de ping-pong do debate que é normal no Parlamento Nacional, mas também é normal em outros Parlamentos. Ora, aquilo que a proposta do Partido Socialista visa é tornar o Parlamento num centro de congressos. Portanto, cada um dos senhores deputados e os membros do Governo vêm aqui, fazem uma conferência, não há debate rigorosamente nenhum e vão embora à sua vida. E, portanto, isto torna-se num centro de congressos. Não sei como é que alguém se lembrou algum dia de transformar o Parlamento num centro de congressos, perdendo a sua dignidade. Ora, uma maioria absoluta não pode tudo e não pode, desde logo, eliminar o escrutínio que a oposição tem o direito de fazer neste Parlamento. Um outro exemplo que podemos apontar é o fim das declarações políticas com a regularidade que tinham até aqui e, se esta proposta do Partido Socialista for aprovada, deixam de ter. Semanalmente, os diferentes partidos e grupos parlamentares têm a possibilidade de trazer ao debate no plenário as mais diversas matérias, seja da saúde, da educação, sejam que matérias forem, aquelas que julgam necessárias serem apresentadas e que devem ser esclarecidas por quem tem a ação executiva, a ação governativa. Ora, aquilo que o Partido Socialista vem fazer, já na senda de todas as outras alterações que propõe, é alongar, espaçar ainda mais a possibilidade da oposição fazer este debate e estas declarações políticas com a regularidade que hoje têm. E aquilo que nos assusta é que isto tem uma linha de tendência. Nós já tínhamos visto, num dos últimos debates com o Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento, que o Sr. Primeiro-Ministro estava enfadado por estar no Parlamento. Estava absolutamente enfadado. A cada pergunta que cada um dos senhores deputados da oposição colocavam, ele ora não respondia, ora tentava a todo custo que a oposição esgotasse o seu tempo para então fazer as suas declarações de propaganda e de marketing do Governo. Ora, não é para isso que serve o Parlamento. O Parlamento é o lugar onde o escrutínio deve acontecer e o trabalho da oposição deve ser respeitado. E assusta-nos este caminho que o Partido Socialista está a seguir e nós, em consciência, o grupo parlamentar do PSD, não podia deixar de, enfim, fazer um alerta para o que está a ser proposto. Nós não podemos aprovar o regimento que está em cima da mesa dentro dos muros e das salas deste Parlamento sem que os portugueses percebam claramente qual é a tendência do Partido Socialista. Eliminar o escrutínio, eliminar a capacidade ou constrangir fortemente a capacidade da oposição de fazer o seu trabalho. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD, naturalmente que sempre aberto a todas as discussões com todos os partidos, não poderia em consciência deixar de fazer este alerta. E, portanto, o trabalho que nós iremos fazer daqui para a frente tem que considerar isto. Nós estaremos onde for possível fazer oposição, nas propostas que promoverem o trabalho da oposição no Parlamento, a possibilidade de realizar o escrutínio à ação governativa e não, naturalmente, não apoiaremos propostas que visem precisamente condicionar esse trabalho. Portanto, eram estes os exemplos que gostaríamos de deixar e que fique muito bem claro que o PSD será muito rigoroso relativamente à apreciação que fará das várias propostas que estão em cima da mesa e não permitiremos que o nosso trabalho seja, de alguma forma, constrangido. Quanto à possibilidade do PS avançar sozinho com alterações ao regimento, tem algum sinal, alguma indicação nesse sentido, ou pode já alguma conversa com o PS sobre este processo?
O grupo de trabalho do regimento iniciou já os seus trabalhos, inclusive vamos ter hoje uma reunião e sexta-feira também. O Sr. Deputado Duarte Pacheco já referiu que não há memória, ou pelo menos em muito tempo, que se aprova um regimento apenas com o voto favorável de um partido. Portanto, se estas propostas que estão em cima da mesa forem aprovadas apenas pelo Partido Socialista, se forem aprovadas apenas pelo Partido Socialista, isso será um muito mau sinal. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, para já, no âmbito do grupo de trabalho. E, portanto, não há ainda qualquer... Não temos nenhuma indicação nesse sentido, mas eu... Não, eu diria só... o que estamos hoje também aqui a fazer é um apelo para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Todos sabemos que existe uma norma ou outra que pode ser aprovada só por um partido, isso já aconteceu, mas é uma coisa em concreto, não é uma alteração brutal do regimento, porque, tal como no orçamento, quer dizer, quando nós votamos na especialidade, pode existir uma norma, um artigo X ou um artigo Y, em que os partidos tenham diferentes posições, isso é uma coisa. Agora, a avaliação que depois faremos no global é muito simples. Se o Partido Socialista impuser a sua proposta de diminuição do escrutínio parlamentar, irá ficar sozinho a votá-la. E eu não quero acreditar, nós não queremos acreditar que o Partido Socialista imponha o seu modelo e que não esteja aberto ao diálogo. Cada momento tem a sua história e a sua realidade. É muito simples. Nós tínhamos um governo que não era maioritário e que o escrutínio acontecia não só no plenário, mas nas comissões, quando N ministros eram chamados aqui a vir prestar esclarecimentos. A prática desta maioria absoluta tem sido, nas últimas semanas, chumbar de forma liminar todos os requerimentos para ouvir os ministros. Se os ministros deixam de ser capazes de vir à Comissão para ser alvo de escrutínio e responder às perguntas, então temos que ir diretamente ao chefe do Governo e ao Primeiro-Ministro. E daí a necessidade, então, do Primeiro-Ministro estar presente de forma mais frequente no plenário, porque não vem à Comissão, e dessa forma poder responder aos portugueses e às perguntas dos deputados. Não é a medida da maioria, é a medida do uso que a maioria faz do regimento. É que é muito diferente. Faria sentido passarem a ser feitas apenas por uma maioria de 2/3 e uma maioria simples? Seria possível fazer isso? Não. É uma questão pertinente que, porventura, deveria ser equacionada. Eu recordo-me que a grande alteração que foi feita foi na altura, era o governo do Partido Socialista e foi o Dr. António José Seguro que a protagonizou e, portanto, ser alguém com responsabilidades no Partido Socialista e não a fez impondo a vontade do PS e esteve disponível para negociar, nomeadamente com o Partido Social Democrata e com outros partidos na altura, para que fosse a coisa mais consensual possível. A última obteve, naturalmente, um acordo PS e PSD. Sei que há outros partidos que estão tão incomodados com a proposta do Partido Socialista como nós. E daí é a questão a ser muito simples. Com as regras atuais não é preciso 2/3, basta a maioria simples. E se o PS quiser, impõe, ponto. Mas fica claro que diminui o escrutínio do Parlamento e deve nos levar a pensar que essa regra dos 2/3 devia estar em vigor.
Se me dão licença, eu gostava de dar um exemplo muito simples que talvez permita perceber o que é que está em cima da mesa. Na legislatura anterior, por exemplo, a propósito do novo banco, que é um assunto que está aí na berlinda, o plenário chumbou uma proposta do Partido Socialista que previa a transferência de verbas para o Fundo de Resolução. E isso foi possível mesmo contra a vontade daquele que tinha a ação executiva. E o tempo veio-nos a dar razão com a auditoria agora, já tínhamos a Comissão de Inquérito e agora com a auditoria do Tribunal de Contas. Portanto, aquilo que é o papel do escrutínio, de fiscalização da oposição, é um papel muito relevante. E aquilo que nós constatamos é que, de facto, a realidade que temos hoje é totalmente diferente da realidade que tínhamos na legislatura anterior. Deixe-me dizer, sem qualquer pejo, não há arrependimento nenhum, porque não há uma questão de arrependimento que deva ser colocada em cima da mesa. A realidade que temos hoje é totalmente diferente da realidade da legislatura anterior. Foi possível na legislatura anterior essa questão do novo banco, como muitas outras, no trabalho com a oposição, como por exemplo ouvir inclusivamente o atual Ministro das Finanças, foi possível mesmo contra a vontade do Partido Socialista. Ora, aquilo que nós constatamos é que, por vezes, ou começa a criar-se a tendência da falta de bom senso. O bom senso é essencial no trabalho parlamentar e o Governo deve respeitar isso. Não é admissível que o Primeiro-Ministro venha ao Parlamento e não responda às perguntas dos senhores deputados. Aliás, o regimento, à data de hoje, nesse ponto, já é suficientemente claro. Diz, o senhor Primeiro-Ministro ou o Governo respondem às perguntas que são colocadas pelos deputados. Essa regra não foi cumprida e, portanto, nós temos que aclarar, clarificar e deixar preto no branco no regimento que o trabalho da oposição é um trabalho relevante, que tem dado frutos ao longo do tempo, como é essa questão do novo banco, e, portanto, a realidade que temos hoje é totalmente diferente. Portanto, esta não é uma questão de arrependimento, precisamente porque a realidade é diferente. Ao uso da maioria absoluta, como está a ser utilizada como rolo compressor. Eu quero confiar, como parlamentar, eu tenho sempre o hábito de dizer, eu acredito no bom senso, mas às vezes, efetivamente, ele não existe. E não é pelo facto de ele às vezes não existir que nós devemos estar a dar sempre de pé atrás e com receio de qualquer tipo de ataque à democracia. Mas, infelizmente, a prática recente dos últimos 3 meses, o chumbo consecutivo do Ministro das Obras Públicas, do Presidente da Câmara de Setúbal, só para dar 2 exemplos, evidencia que estamos com uma maioria que quer, pode e manda no Parlamento. E com esta alteração, quer reforçar esse poder e evitar todo o escrutínio por parte da Assembleia da República. E há uma coisa que eu também gostava de esclarecer, que é o regimento que nós temos hoje não é o mesmo que tínhamos há 20 anos atrás. A realidade e os acontecimentos em cada momento vão justificando alterações. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Porquê é que o Parlamento não tinha a votação eletrónica no orçamento como nós agora estamos a propor e a proposta do Partido Socialista, ainda que pouco desenvolvida, também tenta abrir a porta a isso? Porque se percebe que há uma necessidade de ajustamento. Portanto, é normal que as regras de funcionamento das instituições se vão adaptando às circunstâncias de cada momento. E, de facto, chegamos à conclusão que a circunstância que nós temos hoje é totalmente diferente da circunstância que existia. O sentido de responsabilidade imporia alguma perenidade nas regras, se não houvesse uma justificação central, visceral, que justificasse a sua alteração. Mas isso pressupõe o bom senso e o respeito das regras. Ora, quando ele não se verifica, nós temos que marcar uma posição. Muito obrigado. Obrigado.